Mesmo se ainda não possa ser considerado uma pessoa, mas uma simples spes vitae, esperança de vida, como querem alguns, a característica do ser humano em formação é reconhecida por todos, sendo assim justificável a punição do aborto intencional como um autêntico atentado ao direito de existir. Daí a classificação do tipo penal aborto entre os crimes contra a vida no Código Penal brasileiro, assegurando-se ao nascituro o seu direito à existência desde o momento da concepção, rejeitando-se as pretensões daqueles que procuram classificá-lo como mera questão de saúde pública, em que o fim visado não é a proteção da sua vida, real e atual, mas da saúde da gestante, ou até de sua vida, colocada em risco por eventual intervenção criminosa mal feita, mas evento futuro e incerto. De qualquer forma, a própria lei penal acolheu, por razões de ordem social e moral, duas indicações que legitimam o aborto, deixando de ser punida a sua prática, a indicação terapêutica, quando não há outro meio senão o aborto para salvar a vida da mulher, e no caso da gravidez resultante de estupro, se houver consentimento da mulher ou de seu representante legal. A primeira modalidade, a do aborto terapêutico ou necessário, somente deve ocorrer quando a interrupção da gravidez é absolutamente necessária por haver risco de vida para a mulher e não apenas o dano à saúde, como acontece em algumas legislações. Cabe ao médico a grande responsabilidade de decidir sobre a necessidade do sacrifício de um bem humano, de uma espécie humana, uma esperança de vida humana, em confronto com a gravidez do estado da gestante, com a gravidade, desculpem, do estado da gestante, e pronunciar-se sobre o momento em que essa intervenção deve ser efetuada. A segunda modalidade, do aborto em caso de estupro, é apenas uma liberalidade do legislador para com a mulher vítima de violência física e moral e encontra inúmeras dificuldades para a sua aplicação, a começar pela discussão sobre a obrigatoriedade ou não de uma autorização judicial para o aborto, o que a lei não contempla, mas constitui prática comum, além de provocar uma certa oposição na doutrina, essa permissão legal que não é considerada realmente necessária. Acontece que, embora seja uma questão tão antiga contra a própria humanidade, o aborto como agressão de uma vida em formação tem sido diferentemente considerado pelo direito através dos tempos e nas várias regiões do mundo civilizado, sendo às vezes ignorado, às vezes aconselhado ou permitido, muitas vezes reprimido brandamente ou com rigor excessivo até. Não há dúvida que este constitui um tema relevante, mas polêmico, por envolver considerações de natureza variada, quer filosóficas, quer jurídicas e também morais, religiosas, médicas ou estritamente sociais. A sua importância acentuou-se na época contemporânea, não somente pela sua alta incidência e perigosas consequências para a mulher, mas também pela sua correlação com outras questões que afligem as populações em geral nos diferentes países, as quais se interpenetram na área da saúde pública, da ética médica, da administração da justiça e das políticas econômicas e sociais. Prática generalizada no mundo moderno, mesmo quando incriminado, a maioria dos abortos provocados nem sequer chega ao conhecimento judicial ou das autoridades sanitárias, a não ser quando a sua prática lesiona ou coloca em risco a saúde ou a vida da mulher que a ele se submeteu. Com efeito, a incriminação penal, quando ainda subsiste, tem sido impotente contra o aborto, o que estimula os reclamos para a sua liberalização, conseguida em vários países nos últimos anos. As dificuldades de sua repressão, motivada principalmente pelo caráter secreto com que é praticado e pela omissão das partes envolvidas em divulgar o fato, ou as suas consequências danosas, somam-se uma certa tolerância do meio social,
que, implícita ou explicitamente, atribui à mulher, nesses casos, a justificativa de um estado de necessidade supralegal, por diferentes fundamentos, conforme as circunstâncias, ou, às vezes, um direito discricionário de autodeterminação quanto à geração de sua prole, a ser exercido exclusivamente por ela. Deve-se ainda considerar que o aborto frequentemente é utilizado por pessoas desavisadas como um simples meio anticoncepcional, em decorrência de falhas ou do mau uso dos contraceptivos ou de nenhuma precaução tomada nas relações sexuais para evitar uma gravidez indesejada. Por outro lado, verifica-se também uma grande inconsistência entre o sistema de valores incutidos pela Igreja Católica e a atitude dos seus seguidores, que, diante de uma situação real, posicionam-se contra os seus preceitos, optando pela efetiva prática do aborto, que é ferrenhamente combatido pela Igreja como um grave atentado contra a vida humana, considerado como algo sagrado. Mas a maioria das que praticam aborto se declaram católicas. Da esfera laica, as considerações são de outra ordem, sobretudo de caráter político ou social, sendo indiscutível a correlação existente entre a incriminação do aborto em determinada época ou em certos países e as necessidades demográficas do Estado, ou outras, quando as normas incriminadoras não mais correspondem às suas necessidades de controle ou à sua realidade social. Não obstante, não existe unanimidade sobre a matéria, uma vez que ela se apresenta indissoluvelmente ligada à discussão sobre o direito à vida, garantido constitucionalmente como direito fundamental da pessoa humana. Direito esse que vem merecendo novas reflexões na atualidade, em razão dos avanços científicos e tecnológicos, que permitem a utilização de métodos e intervenções na área médica, causadores de novos questionamentos no campo do biodireito e da bioética. O Código Penal brasileiro, que na sua parte especial ainda é de 1940, incrimina o aborto entre os crimes contra a vida, nos títulos de crimes contra a pessoa, sem defini-lo, como eu já disse, utilizando-se de fórmula genérica, provocar aborto, seguindo uma tendência generalizada nas legislações punitivas. Ficam para o campo doutrinário as discussões sobre a objetividade jurídica do delito de aborto, o seu objeto material, seus elementos essenciais, dirimente, justificativas acolhidas e outras questões correlatas. Tudo isso tem que ser discutido na doutrina. A matéria tem provocado acirrados debates na área jurídica e na área médica, além de muita controvérsia nos tribunais superiores, chamados a manifestar-se sobre o assunto e a conceder autorizações para o aborto, trazendo à baila outras questões fundamentais, tais como ainda o início da vida, a qualidade de pessoa, a dignidade da pessoa humana, bem como o alcance da norma constitucional de proteção à vida. Não obstante, a jurisprudência dos nossos tribunais tem oferecido a sua contribuição para mitigar o rigor da lei penal, buscando adequá-la a situações particulares que demandam uma certa complacência, por ser o ato proibido praticado em certas circunstâncias que a própria sociedade tolera, se não aprova. Isso ocorre com relação às anomalias fetais, detectadas durante a gravidez, particularmente nos casos de anencefalia, que tem sido objeto de autorizações pleiteadas e conseguidas para a realização do aborto, tanto em primeira instância como nos tribunais superiores. Essas autorizações judiciais afirmam que, apesar de não estar prevista, dentre as causas de permissão para o aborto, a má formação congênita do feto, a situação anômala específica da anencefalia exige a adequação da lei aos avanços tecnológicos da medicina, que antecipam detectar a impossibilidade de sobrevivência do nascituro. Outro argumento levantado é o de que a morte humana, nos termos do artigo 3º da Lei 9.434 de 97, que disciplina os transplantes, é definida como morte encefálica,
Conceito este que possibilita aos médicos a retirada de órgãos e tecidos do corpo humano para transplante, daí se deduzindo que se a vida humana só é possível se houver vida cerebral, não pode mais ser objeto de proteção penal um feto que não tenha cérebro e que, portanto, não dispõe de vida humana. Essa conclusão é reforçada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a de número 1752 de 2004, que autoriza os médicos a utilizar os órgãos dos anencéfalos para transplante, mediante autorização dos pais, considerando o anencéfalo um natimorto cerebral, por não ter as mínimas condições de vida, faltando-lhe as estruturas do córtex cerebral. De qualquer forma, deve-se ressaltar que esse aproveitamento só é possível após o nascimento do anencéfalo, não podendo justificar a realização do aborto. Por outro lado, na hipótese de outras anomalias do feto, que são do interesse do chamado aborto eugênico, não previsto na lei brasileira, a unanimidade jurisprudencial não existe, havendo julgados que autorizam a interrupção da gravidez, baseados em exames que comprovam sérias anomalias fetais, mas também há decisões em sentido contrário, ocorrendo o deferimento de inúmeros pedidos de habeas corpus ou mandados de segurança para cassar a autorização judicial concedida por algum juiz para um aborto eugênico. De qualquer maneira, embora traduzindo o sentimento popular predominante a respeito do aborto nesses casos, a permissão legal vai sempre depender da opção consciente que deverá ser feita pela mulher em destruir uma vida por ela gerada, que, se não houvesse a concessão, seria feita inexoravelmente por ela, de forma clandestina, mesmo opondo-se à forma proibitiva. O que nos leva a concluir pela necessidade de serem adotadas medidas preventivas que possam alertá-la para os valores sociais aí envolvidos e o supremo bem da vida, além da necessária assistência pré-natal e maternal pelos sistemas de saúde que poderão apoiá-la em sua decisão. Mas uma outra esfera de considerações, saindo agora do tema do aborto, dizem respeito, na atualidade, em razão dos progressos da ciência e do aperfeiçoamento dos meios tecnológicos de produção da vida em laboratório, provocando o desenvolvimento de novas áreas no direito, na bioética, em que o enfoque será o surgimento ou prolongamento ou supressão da vida, cuja regulamentação ainda resta a ser elaborada pelo direito. Entre os inúmeros temas estão merecendo a atenção dos juristas e legisladores o da reprodução assistida, consistida nas várias técnicas de facilitação da procriação que já mereceram menção no Código Civil Brasileiro, cujo artigo 1597 determina que sejam interpretadas como técnicas de reprodução assistida as expressões mencionadas em seus incisos, tais como fecundação artificial, concepção artificial, inseminação artificial, e trata a lei civil apenas genericamente dessas questões. Por isso, a matéria é pouco mencionada na literatura jurídica brasileira, mas já consta de vários projetos de lei que deverão disciplinar este auxílio que se dá à natureza para a criação da vida. Silmara Quinelato, que tem se dedicado ao assunto em inúmeros estudos que analisam as suas repercussões jurídicas, observa que, como a lei civil atribui capacidade sucessória aos que já estão concebidos no momento da abertura da sucessão, segundo o artigo 1798 do novo Código, é indiferente onde tenham sido concebidos, não se impondo que o embrião fertilizado já esteja implantado para desenvolver-se no útero materno, daí resultando que se possa considerar também como nascituro o embrião pré-implantatório, que vai ser implantado ainda, e como início de sua vida, a concepção, mesmo em laboratório, in vitro. Fica, porém, excluída dessa classificação a prole eventual, a que poderá ser, mas ainda não foi concebida, consistente no material que está a aguardar a implantação pela crioconservação, ou seja, pelo congelamento.
São questões cuja discussão começa a ser aprofundada, inclusive através de decisões judiciais, que vêm forçando os tribunais a manifestar-se à falta de leis apropriadas para a solução dos problemas suscitados, sendo a mais importante delas a que procuram responder à indagação: tem o embrião direito à vida? Estaria ele sob a égide da proteção assegurada pelo artigo 5º da Constituição Federal? A relevância desse problema impulsionou os debates em torno de um recente julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, quando se esperava uma definição da Corte sobre a questão do início da vida humana, que todavia foi frustrada, não é? Tendo o tribunal apenas confirmado o disposto na Lei de Biossegurança, que permite as referidas pesquisas sob certas condições que estabeleceu, deixando de posicionar-se sobre a tão esperada definição do início da vida. Todavia, lembram alguns autores de que a afirmação de que o embrião é um ser vivo que se desenvolve por conta própria, inclusive in vitro, não é? Além de ter o abono científico, tem também um respaldo jurídico no artigo 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, a qual impõe que a lei proteja a vida e proclama que esse direito tem início com a concepção. Qual seria o papel do Poder Judiciário nisso? E isso é muito importante, né, na área das decisões judiciais pelos tribunais superiores. Na ausência de conceitos legais mais adequados e abrangentes para a solução das questões do biodireito e da bioética, e na inviabilidade de aprovação dos projetos de descriminalização do aborto, a jurisprudência dos nossos tribunais tem procurado mitigar o rigor da lei penal e busca, nas suas decisões, adequar a aplicação da justiça a certas situações particulares que demandam uma certa complacência dos julgadores, por ter sido o ato praticado em circunstâncias que a própria sociedade tolera e às vezes aprova. São geralmente ocorrências relacionadas com as anomalias fetais, comprovadas, principalmente nos casos de anencefalia, que têm sido objeto de autorizações judiciais pleiteadas e conseguidas para a realização do aborto. Embora não estejam previstas na nossa legislação como causas de permissão para o aborto as anomalias fetais, a situação peculiar da anencefalia tem sido considerada nas decisões judiciais, uma vez que foi sentida a necessidade de realizar uma adequação da lei aos avanços da medicina, que hoje permitem detectar a impossibilidade de sobrevivência do nascituro, que fatalmente perecerá ao nascer ou logo após, não tendo as mínimas condições de vida por faltar-lhe as estruturas do córtex cerebral. Sobre esse tema, não é, aliás, já tramitou no Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, que pretendia ver garantido o direito da gestante de submeter-se ao aborto a partir de laudo médico atestando a anomalia do feto anencefálico, a qual teve uma decisão liminar favorável do ministro Marco Aurélio de Mello, como relator, decisão essa que depois foi cassada e em seguida pelo Tribunal Pleno, não é? Por entenderem os ministros que a matéria não pode ser definida numa decisão provisória, devendo aguardar a decisão definitiva, porque seria proferida ao julgar-se o mérito da ação proposta. Essa questão, todavia, é uma questão muito controvertida, porque, apesar de inúmeras decisões favoráveis que os juízes e os tribunais têm concedido para permitir a supressão do anencéfalo, a questão é de uma tal complexidade que justifica um debate mais aprofundado que deve ser feito na área jurídica, na área médica, na área judicial, se considerarmos que o anencéfalo, vejam bem, se ele chegar a termo e sobreviver depois do nascimento, nem que seja algumas horas, um dia ou algumas horas, como acontece muitas vezes, por algum tempo, por mínimo que seja, não deixará de provocar consequências jurídicas, sobretudo na área civil, em matéria de direito das sucessões e das obrigações. Ele herdará, não é? Ou ele passará a sucessão de alguma forma, não é? Porque ele
viveu alguns momentos e morreu. Mas ele viveu? Essa é a questão. E seria possível a vida do anencéfalo? Se ele nasceu aparentemente vivo, ou seja, com reflexos, inclusive, alguns chegam até a chorar, mas sem condições de sobrevivência. Então, essa breve vida do anencéfalo produz consequências jurídicas. E deve-se considerar, não é, que a ausência do cérebro acarreta, porém, a sua completa inviabilidade como pessoa com vida autônoma, fora do ventre materno. Ele teria adquirido a capacidade jurídica que o Código Civil atribui às pessoas nascidas com vida? São inúmeras as questões daí decorrentes que precisam ser aprofundadas. Por outro lado, existem outras anomalias fetais que também são do interesse da área jurídica, que também não estão previstas na lei brasileira, consistentes em deformidades ou deficiências, insuficiências físicas ou mentais, muitas vezes detectadas durante a gravidez, que também têm sido objeto de decisões judiciais contraditórias, às vezes autorizando o aborto, às vezes negando a interrupção da gravidez, não havendo jurisprudência firmada para essas ocorrências que não contam com o amparo legal, porque aí não há uma impossibilidade de vida, há uma vida, não é, com deficiências da sua capacidade física, mas não haveria a impossibilidade da vida autônoma. De qualquer forma, podemos afirmar a vocês, somente para tranquilizar nesse período de indefinição, que são muito raras as condenações de mulheres que interrompem a sua gravidez pelo aborto, que em geral é praticado em situações que se identificam com o chamado estado de necessidade supralegal, de pouca reprovabilidade social, merecendo por isso um julgamento mais benévolo nos tribunais, e, frequentemente, o reconhecimento da ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de outra conduta naquelas circunstâncias, que é um dos elementos da culpabilidade, na moderna doutrina penal, e que condiciona a punibilidade do fato, havendo vários acórdãos nesse sentido nos repositórios de jurisprudência. Resta falar, nessas considerações finais, e eu já vou encerrando aqui, o papel da mulher na produção da vida. Por todo esse exposto, e considerando o inegável dever do Estado de proteção à vida, conforme o mandamento constitucional, bem como o fato de que esta deve estender-se a todas as suas fases, sendo evidente que o seu termo inicial é a concepção do novo ser, que vai desenvolver-se no ventre materno, até adquirir com o nascimento a plena capacidade de direitos e obrigações, impõe-se a intervenção do direito penal para uma definição dos atentados contra a vida que mereçam ser tipificados como condutas puníveis, merecedoras da intimidação objetivada por essas sanções. Não podem, porém, ser ignoradas as circunstâncias peculiares que revestem a prática do aborto, comumente praticado como simples meio anticoncepcional, em decorrência da ausência, falha ou mau uso dos contraceptivos usuais, para o impedimento de uma gravidez indesejada ou inoportuna, em geral por ignorância ou descuido da própria mulher. Daí a necessidade de serem promovidas pelo Estado e pela sociedade ações preventivas e educativas destinadas a conscientizar homens e mulheres para a prática do sexo consciente e seguro, que leve em conta as consequências previsíveis do ato em que se engajam e a possibilidade de controlar a sua ocorrência pelo conhecimento dos métodos e técnicas de regulação da fecundidade e prevenção da gravidez. Nesse sentido, a Constituição Federal de 88 já dispunha, no parágrafo 7º do artigo 226, fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável, que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado, porém, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, que posteriormente foi regulamentado por uma lei em 1996. Ações de planejamento familiar
foram então, depois dessa lei, atribuídas a instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, para o efetivo cumprimento da lei, sob a direção do Sistema Único de Saúde, que deverá fornecer todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção, cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. A lei, evidentemente, se dirige a homens e mulheres, sem distinção, mas devemos aqui destacar a responsabilidade das mulheres na aceitação dos seus princípios, pois elas serão o receptáculo do novo ser, eventualmente gerado, com o ônus, todos os ônus e encargos da gestação e do parto, e de todos os problemas daí advindos, que muitas vezes as impulsionam para a cessação da vida que deram origem, e que não estão dispostas ou não se sentem em condições de abrigar. Somente a maternidade consciente e responsável poderá evitar o recurso à prática criminosa do aborto e atender às disposições legais, que são também morais, de preservação da vida como o bem mais precioso concedido a homens e mulheres que se decidem a produzi-lo, mas, sobretudo, a mulher, que, pela natureza das coisas, terá o privilégio de desenvolver e levar a termo a frágil existência destinada à perpetuação da espécie humana. E eu agradeço a atenção do senhor. Senhores ministros, senhora ministra, senhores e senhoras participantes desse seminário. Desde a instalação tenho acompanhado algumas sessões deste seminário e testemunho que é unânime o elogio às coordenadoras, a ministra Elizabeth, a juíza auditora, a doutora Zilá, pela qualificação dos conferencistas. Todos nós estamos enriquecidos pelas magníficas palestras pronunciadas. Cumprimento agora a professora doutora Ivete Seniz Ferreira pelo trabalho que acaba de oferecer a esse seminário. Estamos chegando ao fim desta primeira parte do dia de hoje e suspendemos agora a sessão. Antes, quero agradecer em nome do presidente do tribunal e das coordenadoras desse seminário, a doutora Ivete Seniz Ferreira, o magnífico trabalho que apresentou para nós. E registrar, de forma simbólica, com este certificado, sua participação em nossa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Acho que ele pode tirar.